Olá, está no ar o programa Bola Não Para aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, também no meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, seja bem-vindo ao programa Bola Não Para. Você está acostumado com o meu programa sempre no estúdio do canal de São Paulo, mas em virtude das restrições impostas pelo governo do estado de São Paulo, a gente vai fazer um programa Bola Não Para de função remota, né? Em casa, eu na minha casa, o nosso convidado que já está aqui com a gente, doutor Renato Anguinar, também em casa, maneira online, mas claro, torcendo que muito em breve a gente possa voltar aos estúdios do canal de São Paulo, seguindo o programa A Bola Não Para, na sua terceira temporada em 2021. Então, a gente já sabe, o doutor Renato Anguinar é o nosso convidado, médico, neurologista, ligado ao Sindicato dos Atletas de São Paulo. Claro, a grande preocupação em relação aos casos de coronavírus, preocupação dos atletas, preocupação da população em geral. Está todo mundo assustado com o que está acontecendo com os casos, principalmente aqui no estado de São Paulo, o canal de São Paulo, que é exibido aqui na cidade de São Paulo. Claro, você pode acompanhar através do site do canal de São Paulo e via internet no YouTube pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Doutor Renato, muito obrigado por atender o nosso convite aqui no programa Bola Não Para. A gente percebe as pessoas mais assustadas, né? As pessoas mais temerosas, até aquelas mesmas que já tiveram o Covid, por exemplo, estão assustadas com nova cepa, o problema de reinfecção, se é verdade ou não é verdade, se tem alguma comprovação. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Um grande abraço, senhor. Obrigado por atender o nosso convite. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite, é sempre uma honra estar participando do seu programa, cumprimentar também a todos os que nos assistem e nos ouvem, né? E vamos tentar esclarecer aí algumas coisas dentro do que se conhece já, né? Porque a medicina ela está aprendendo em relação à Covid, né? Com o processo em andamento, ou seja, é uma doença que vem, vamos dizer assim, no Brasil há um ano, né? Exatamente há um ano, e o aprendizado do cuidado médico em relação a como lidar, inclusive, com os casos graves, como lidar com a contenção, né, da doença do ponto de vista científico, é uma evolução diária, ou seja, nós aprendemos todos os dias com a própria doença, com essas novas cepas, com as ações. Então não tem uma verdade absoluta, não adianta chegar para você e falar, olha, é assim e nós já sabemos tudo. Não, ainda temos muito, progredimos muito em relação ao começo, salvamos muitas vidas, mas por algumas outras questões aqui, que todos nós conhecemos, o Brasil não é, vamos dizer assim, o modelo, né, que a gente gostaria em relação ao combate a essa pandemia. Doutor Renato, realmente essa nova cepa que a gente está falando, veio de Manaus, essa nova cepa que está aí, realmente é muito mais veloz, a transmissão é muito mais rápida, e os jovens que até então, entre aspas, estavam, um grupo que não estava tão em foco e agora estão sendo mais atingidos de uma forma mais forte? Veja bem, se você entrasse a gente chama de covidário, né, que são as alas dos hospitais que têm os pacientes com Covid, sejam eles só na enfermaria ou em UTI, né, necessitando de suporte respiratório, se você fosse pegar, vamos dizer assim, em junho, julho, que é quando a gente teve o maior número de casos antes dessa segunda onda que está acontecendo agora, facilmente você iria identificar nos leitos que a esmagadora maioria dos pacientes eram pacientes idosos, eram pessoas, ou idosos, bem idosos mesmo, acima de 70, 80, 90, por volta de 90 anos, né, 87, por aí, com alguma mescla de pacientes com mais de 50 anos, né, e raramente, não que não houvesse, você tinha um paciente jovem, e geralmente esse paciente jovem, mesmo que não soubesse, porque às vezes ele era jovem o suficiente e não sabia, mas era um jovem que tinha um diabetes e não sabia, por exemplo. Então, esses pacientes mais jovens, geralmente, não era obrigatório, poderiam ter jovens, inclusive, sem nenhum problema de saúde também, com quadros graves, mas geralmente, há 6, 7, 8 meses atrás, o que nós víamos era quando havia os jovens, eram jovens com alguma comorbidade ou alguma condição genética
específica que os deixava mais vulneráveis. Hoje, a realidade é totalmente diferente. Você entra no Covidário, ou seja, você entra numa enfermaria de Covid e numa UTI de Covid, o que você vê primeiro que a idade de corte baixou, você vê muitos casos de pacientes entre 40 e 50 anos, muitos casos, uma quantidade de pacientes jovens graves, inclusive entubados, muito maior do que se via, ou seja, não é já aquele, tem 1 ou 2 jovens aqui nesse hospital internado, não, agora você tem, tudo bem que não são a maioria, ainda bem, mas muitos em relação ao que nós tínhamos antes, né? E então, inclusive que sem comorbidade nenhuma, pacientes, inclusive muitos deles atletas. Eu tenho pacientes agora pós-Covid que se recuperaram, ficaram entubados, tudo mais, que a gente pode conversar depois, no decorrer aí do programa, que eram triatletas, por exemplo, amadores, mas que com uma carga de atividade física grande, super saudáveis, antes da Covid, com vidas, vamos dizer assim, super ativas e normais, sem doença nenhuma, que se cuidavam, tudo mais, alimentação balanceada, tudo, e que não só tiveram a Covid, como a Covid ficaram entubados mais de uma semana, às vezes mais de 2 semanas, e que hoje estão com sequelas, com consequências disso, né? Então, é bom a gente alertar a população que hoje não é uma doença só de idosos, acomete os jovens, então se preocupem com seus filhos, se preocupem com os jovens, tá? E o pior de tudo é que nós já temos casos, então, nos hospitais infantis, nós temos casos não só de crianças, inclusive recém-nascidos, que os pais estavam com Covid, às vezes a mãe grávida adquiriu Covid, já nasce o recém-nascido, existem casos, esses ainda são, vamos dizer assim, menos prevalentes, menos frequentes, né? Mas existem, ou seja, não é dizer que as crianças estão totalmente isentas da doença, né? E isso teve uma modificação drástica a partir do final de dezembro para o começo desse ano, e não só a velocidade de casos, como esse espalhamento para idades mais de pessoas mais novas, aconteceu assim muito rápido, né, como um rastilho de pólvora. Não que a gente não soubesse que isso fosse acontecer, a gente já tinha um aviso, como aconteceu na primeira onda também, já tínhamos o aviso e o alerta do que aconteceu no norte do país, né, na primeira onda, principalmente em Manaus, dessa vez não só em Manaus, mas pelo norte inteiro do país, e é como se a onda fosse descendo, né? Então, as autoridades, teoricamente, já estavam entendendo o que estava acontecendo. Esse tipo de fenômeno também aconteceu na Europa, começou na Inglaterra, também com a nova cepa, né, britânica, na África do Sul, e a cepa brasileira, ela é extremamente, não tem uma só, mas essa que está predominando hoje nos casos, que a gente viu bastante em Araraquara, né, que foi a primeira cidade mais acometida, assim, que ganhou mídia no estado de São Paulo. Essas cepas, elas são realmente muito mais, a gente chama de virulentas, não tem nada a ver com a palavra vírus em si, porque a virulência pode ser também para outros tipos de infecção, mas a virulência no sentido de ser mais agressivas, né? Então, e se espalham mais. E imagina, por exemplo, se eu tenho 10 pessoas contaminadas hoje, com uma possibilidade de, vou até ser bem econômico nesse sentido, de que cada uma dessas pessoas passe para 2, né? Então, em pouco tempo, essas que passaram para 2, eu vou ter dessas 10 pessoas, é sempre uma escala geométrica. Sim. Né? Então, vai aumentar para 40, depois para 160, depois, por isso que é tão rápido essa disseminação do vírus, e é um vírus com carga viral, ou seja, a quantidade de vírus que é inoculado é maior, é um vírus no sentido evolutivo do vírus, essa mutação ela é uma vantagem para o vírus, que ele se propaga muito mais rapidamente, acomete mais pessoas, tá certo? E então é um momento realmente de vigilância plena, isolamento social, tá certo? Tem que ficar em isolamento social. Essas regras, não pense que para o governo, eu não estou defendendo governo nenhum aqui, mas não pense que para o governo eles, quando tomam uma atitude tão drástica de chegar e falar tem que fechar tudo, tem que ficar em casa, vamos ser rigorosos, é porque o negócio está feio mesmo, porque
Os governos sempre tentam negociar pensando também na parte da economia, do impacto da economia, mas se nós não pararmos agora, e temos que parar, tem 15 dias, né, dessa fase emergencial aqui para o estado de São Paulo, e outros estados estão tomando medidas semelhantes, né? É bom que se diga, não é só São Paulo que está nessa situação. Tem alguns lugares, inclusive no Brasil, com situações até mais dramáticas. São Paulo já está numa situação dramática, o país inteiro, mas tem lugares que ainda está pior. Você vai imaginar, puxa, mas está pior que São Paulo, está pior que São Paulo. Isso que ainda é mais dramático ainda da gente pensar, né? Então, quando os governos tomam essas medidas, pode acreditar que a coisa está muito, muito, muito ruim mesmo, entendeu? Então, fiquem em casa, peçam o que tiver que pedir via delivery, ou seja, para entregar, não saiam nem para, mesmo porque vai estar fechado, supermercado é tudo delivery, mas não saiam para caminhar, não saiam, fiquem em casa. Agora é a hora de aguentar. Eu sei que está todo mundo cansado, eu também estou cansado como médico, a gente, né, está enfrentando isso. Eu estava conversando com um colega meu agora de manhã, eu estava discutindo um caso com ele, e o que eu estava conversando com ele é que a gente está cansado porque nós não estamos enfrentando a doença há um ano. Nós estamos nos preparando e lendo sobre a doença desde que ela foi anunciada no dia 31 de dezembro de 2019. Então, para a cabeça do médico, e a gente já sabia que essas ondas viriam, a gente não sabia com que força, a gente ainda não entendia a doença, e ainda nem entende plenamente, mas a gente entendia menos ainda a doença. Nós estamos estudando e falando de Covid há mais de um ano no meio médico. Então, está todo mundo cansado. Então, as pessoas têm que fazer a parte, cada um tem que fazer a sua parte para tentar impactar o menos possível, né? E mesmo que elas façam a parte delas de maneira egoísta, desculpa eu estar falando tanto, mas não, é que esse é um assunto importante. que precisa ser falado mesmo, né? Mesmo que elas façam numa questão egoísta, falam, olha, eu vou ficar em casa porque eu não quero pegar, que se dane o resto, vamos dizer assim, que as pessoas pensem de um jeito muito egocêntrico, egoísta, tá? Por quê? Porque hoje não adianta você ter o plano de saúde dos melhores hospitais do país, não adianta você ter acesso à iniciativa privada, não adianta você ter dinheiro, não adianta nada, porque não há vaga nos hospitais. Existem lugares de hospitais que não há vaga. Você vai ficar esperando numa sala de emergência até liberar um leito de UTI se você tiver um caso grave. Então, mesmo que você for pensar de maneira egoísta, seja egoísta, não tem problema, mas fique em casa, porque não vai ter leito para você por mais dinheiro que você tenha. Tá? Então, essa não é uma doença que hoje está faltando leito. Eu, como é que chama? Penso de uma maneira meio, como se não sou egoísta, mas eu sou muito da elite, para mim não vai faltar não sei o quê, então pobre vai morrer e eu não. Não tem... tem classe social. Nesse momento, a doença é totalmente democrática, tá certo? Ela vai atingir pessoas humildes, como as pessoas mais abastadas, de forma igual e com o mesmo problema da falta de leitos. Então, fiquem em casa e protejam, inclusive, os jovens que estão na família. Não permitam que eles saiam para baladas, porque, inclusive, eles são vetores de propagação da doença, além de, atualmente, antes eles eram só os vetores, né? Sim. Agora eles já também são vítimas da doença. Doutor Renato Anguinar, e ainda nessa linha ainda, claro que a gente percebe que quem já teve está com receio de pegar essa nova cepa, por exemplo, né? Porque ainda não existe algo que fale assim, ó, você pegou, você está imune, ou você pegou, já falaram, você tem 3 meses de imunidade, 6 meses de imunidade, ainda existe muita incerteza sobre tudo isso. Até aquele que já pegou tem que se manter isso e não tem que, em algum momento, se relaxar quanto a isso, doutor. Veja bem, nesse momento não devemos nos relaxar de maneira alguma. Primeiro que, assim, existem pessoas que estão imunizadas porque já tomaram, que são pouquíssimas no país, no Brasil, mas a gente já tem alguns exemplos do mundo, que já tomaram as 2 doses da vacina, ou no caso da vacina da Janssen, vão começar a tomar a dose única, que é a única que tem a opção de tomar uma dose só. Mas os outros, todos têm que tomar as 2 doses. Primeiro, a primeira dose não te garante a imunidade, então você tem que tomar a segunda dose. Depois da segunda dose, você tem que esperar algumas semanas, dependendo da vacina, umas 2, 3 ou 4 semanas, para poder o seu organismo
responder à vacina e você se tornar imune. Porque tem gente que tomou já, eu conheço, gente que tomou a primeira dose e acha que já está, opa, já estou meio protegido, posso sair vamos dizer assim, com mais liberdade, porque eu já tô... Não é verdade. Então, assim, mesmo essas pessoas que tomaram a vacina têm que continuar com esse cuidado até tomar a segunda dose e depois da segunda dose manter um tempo para o seu organismo criar imunidade, para aí sim essas pessoas não pegar. Quem nem sequer tomou a vacina, né, tem um outro dado interessantíssimo, que no começo a gente não sabia qual era o tempo que essas pessoas iam ficar imunizadas. Sim. Então, viu-se, inclusive em exemplos no esporte, porque tem muita testagem no esporte, ou em outros países em que se faz muita testagem mesmo da população civil, mesmo em alguns outros países que se faz muita testagem de população militar. Então, esses dados existem dentro da literatura médica, que houve realmente reinfecções depois de 3 meses, depois de 4 meses. Então, esse indivíduo que pegou a primeira vez, ele ficou imunizado por X tempo, que variava de indivíduo para indivíduo, mas ele não ficou imunizado para sempre. Então, isso é uma coisa que é importante dizer, tá? Com as novas variantes, ainda não se tem 100% de certeza, mas já existem, por exemplo, alguns estudos publicados de pessoas que, ao mesmo tempo, olha que coisa maluca, se encontra a cepa de 2 vírus diferentes no mesmo indivíduo. Nossa. Entendeu? Então, ele tem a cepa, vamos dizer assim, do antigo e a cepa da variante. Então, isso existe. Isso, tudo bem, não está todo mundo, né? Agora não precisa ficar desesperado, não é isso. Mas, como eu falei, é uma doença que a gente está aprendendo com ela em evolução. Tá? Quanto mais tempo você demora para imunizar, mais chance você dá para os vírus, porque é como se fossem ciclos de reprodução, e conforme ele vai se reproduzindo, é quando tem as chances de ter, entre aspas, esses erros genéticos na reprodução do vírus e criar novas cepas. Então, o Brasil, nesse momento, é o celeiro das cepas. Nós vamos a um intervalo aqui no A Bola Não Para. Eu quis, nesse primeiro bloco, muito mais ser mais informativo, uma prestação de serviço em relação ao coronavírus, ao Covid. E agora, no segundo bloco, a gente vai falar mais desse protocolo que tem aqui no futebol paulista, que existe uma discussão a respeito. E a gente vai falar com o doutor Renato Anguiná, que é ligado ao Sindicato de Atletas de São Paulo, para a gente falar a respeito do protocolo em relação ao cuidado com a saúde dos jogadores aqui na série A1, A2 e A3 do futebol paulista. Já voltamos, vamos ao intervalo aqui no A Bola Não Para.